Olá pessoal, eu sou a Paloma, espero que vocês estejam bem. Vocês acabaram de entrar no Fala Que Eu Leio 5. Eu tô gravando esse vídeo completamente no improviso, porque ontem eu recebi o vídeo da convidada, que vocês já sabem qual é, e eu decidi hoje mesmo gravar a minha primeira reação pra vocês, pra gente já discutir quais livros eu vou ter que ler nesse Fala Que Eu Leio 5, mas sem mais delongas vou apresentar a minha convidada incrível, maravilhosa, Gisele, do Abdução Literária. A Gi foi a pessoa que inaugurou esse quadro aqui no canal, então eu acredito que ela tenha um carinho especial pelo Fala Que Eu Leio, mas eu tô muito honrada de receber a Gi de novo aqui pela segunda vez. E vocês devem estar achando estranho ela participar uma segunda vez, sendo que eu poderia convidar uma outra pessoa, mas eu tinha combinado com as minhas sensa-amigas desse ano ser apenas delas, então todas elas vão aparecer aqui no canal esse ano, e nada mais justo do que incluir a Gi de novo, porque ela é uma sensa-amiga e ela tem todo o direito de aparecer de novo aqui. Eu vou colocar o vídeo da Gi aqui na tela, lembrando que eu não vi o vídeo, eu estou reagindo pela primeira vez aqui com vocês, e vamos nessa, porque eu quero saber quais livros a dona Gisele me indicou. Olá pessoal, olá abduzidos! Eu sou a Gisele lá do Abdução Literária. Se você é um telespectador assíduo deste canal, com certeza deve me conhecer. E eu estou aqui novamente então para participar do meu quadro favorito aqui do canal da Paloma, gente. E assim, eu sou uma pessoa assim só um pouquinho competitiva. Eu fiquei bastante empenhada então em recomendar livros que eu tenho certeza que a Pá vai gostar. Então, gente, para começar, tô brincando. Agora sim, então, a gente vai para as recomendações de verdade. Começando por Senciente nível 5. Então, eu acho que esse livro aqui tem umas 150 páginas, mais ou menos. Mas é incrível como ele é recheado e como a Carol, ela conseguiu preencher muito bem todas as páginas desse livro, né? Aqui, então, a gente conhece a Capitã Lin, que tenta salvar um emissário e ao mesmo tempo evitar que uma guerra aconteça, né? Eu gosto desse livro assim que ele começa numa batalha, né? E muitas explosões. Aliás, tem muitas cenas de ações e também uma história com bastante intrigas políticas, né? Porque a gente sabe que é possível que haja um infiltrado tanto na Bilgia, né? Que é uma universidade, quanto na Lena Hatia, que são então os dois cenários, né? Que a gente trabalha. E eu acho que ela pode gostar desse livro aqui, porque existem muitos elementos que se assemelham com A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que foi o primeiro livro que eu recomendei e assim, a Pá amou. Então assim, time que tá ganhando a gente não se mexe. E eu gosto dessa história porque ela tem bastante representatividade, ela trabalha muito bem a empatia, sabe? E são tempos que a gente precisa de histórias que reforçam isso, sabe? E tem mais sci-fi aqui pra Pá ler, gente. Eu vou recomendar pra ela Bint, então. Essa edição da Galera Record, ela conta então com as 3 novelas, né? É a trilogia completa. A gente tem aqui a Bint, então, que ela faz parte ali de um povo que chama Imba, né? E é um povo, assim, muito recluso. Só que a Bint, ela é um espírito livre, sabe? Ela nasceu, assim, pra não só visitar, sabe? Mas conquistar o espaço. Então ela vai ter que ir contra a sua cultura, porque nunca antes, sabe, alguém do povo dela então saiu. E ela tem uma motivação muito forte para isso, porque ela foi aprovada então na Unionza, que é uma assim das maiores universidades da galáxia. Então essa é uma história muito bonita, é uma história muito introspectiva, onde a gente acompanha mesmo a trajetória assim da Bint. Uma dica que eu dou pra Pá é que assim, quando ela terminar essa história, ela esperar um pouquinho pra dar o veredito final, sabe? Porque quando eu finalizei esse livro, eu me senti estranha com relação a algumas coisas, mas quanto mais eu pensava nessa história, mais ela subia no meu conceito, sabe? Mais eu enxergava a genialidade da autora para construir algumas coisas, algumas relações ali. Por último, gente, assim, não vai dar pra escapar, eu vou recomendar uma história de fantasia e que faz parte de uma série, que é Alcatraz contra os Bibliotecários do Mal. Detalhe, tem no Storytel, eu dei até uma olhadinha na narração. Eu li até o 3º livro e é uma história assim que quanto mais eu leio, mais eu me divirto e mais eu gostaria que as pessoas lessem também. Então aqui a gente acompanha o Alcatraz, que é um garoto órfão que já passou assim por inúmeras casas, porque ele é muito desastrado. Ele causa assim uma bagunça e por consequência disso então ele não para em nenhuma família, né? E aos 12 anos então ele descobre que ele tem um poder. Vocês estão vendo, né? Garoto órfão, aos 12 anos descobre que tem um poder. Na verdade assim,
assim, o autor, ele satiriza bastante essa jornada do herói. E acho que o legal dessa história é o quanto ela é divertida, o humor do autor, sabe? O quanto ele brinca, assim, com alguns clichês, com alguns tropos mesmo. E o legal também é a ambientação, sabe? Porque a gente se vê aqui, gente, em templos, em bibliotecas, museus abandonados. É o tipo de cenário, gente, bem assim, sessão da tarde, que eu adoro, gente. Eu amo infanto-juvenil e sei que a Pá também gosta. Então, é uma recomendação, assim, que eu fiquei muito feliz. Eu espero que ela goste e eu espero que ela leia esse livro, né? É sempre um prazer estar aqui, então, no seu canal. Muito obrigada pelo convite. E quem quiser depois, vai dar uma espiadinha na edição literária. Já deu pra perceber o tipo de livro que eu gosto, né? Então é isso. Beijo, gente. Eu sou apaixonada pela Gisele, sabe? Eu sou fã real de Gisele. Meu Deus, eu amei as indicações. Na hora que ela colocou o olho do mundo, gente, mas me deu até assim, sabe, uma aceleração. Mas enfim, a Gi é muito engraçada. Antes de eu começar a falar sobre as indicações, eu quero dizer que o canal da Gi vai estar aqui na descrição. Acho que eu consigo colocar aqui no card também. Confiram o canal da Gi, por favor. Ela fala muito de ficção científica, de fantasia e alguns outros gêneros, é claro, que ela sempre lê. Por favor, não deixem de conhecer o canal da Gi, minha sensa amiga maravilhosa. E eu atesto pra vocês que é um canal incrível, maravilhoso, e eu realmente acompanho. Mas vamos comentar um pouco então sobre as indicações da Gi. A primeira indicação dela foi Senciente, nível 5, acho que é isso. Esse livro é da Carol Kiovato, é uma autora nacional que eu já conheço, porque eu li Porém Bruxa dela. Eu acho que eu li no clube da Gi. A Gi tinha um clube de leitura conjunta, né, de fantasia e tal, muito incrível. O clube tá em hiatus agora, tá em pausa, mas eu também vou deixar o link do clube aqui embaixo, caso vocês queiram conhecer. E eu acho que foi lá que eu li Porém Bruxa, eu li junto com a Gi, e a gente gostou muito. A escrita da Carol é muito incrível. E desde que esse livro saiu na internet, né, foi divulgado lá no Twitter, eu tô bem curiosa com a história, porque como a Gi falou, eu já tinha pego essas dicas de que parecia, né, lembrava A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que foi um dos livros que a Gi me indicou no primeiro vídeo, né, que ela participou, e eu amei demais, se tornou um favorito da vida. Então eu tô muito animada mesmo pra ler Senciente nível 5, e eu com certeza vou tentar ler esse livro. A segunda indicação da Gi foi Bint, da Nnedi Okorafor. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da autora, mas eu já li um livro dela, que é o Bruxa Akata. Foi 2017, talvez, quando eu era parceira da Galera Record, e eu nunca mais li os outros livros. Eu nem sei se os outros livros já estão sendo publicados aqui. Eu gostei de Bruxa Akata, ele tem essa pegada um pouco mais juvenil. Eu tenho expectativas pra autora, eu não amei o primeiro livro, mas eu vi bastante gente falando sobre essa trilogia de Bint, e falando particularmente dessa edição da Galera, eu achei incrível, assim, genial que eles tenham colocado as 3 histórias, os 3 volumes num livro só, porque isso facilita muito a minha vida. Porque tecnicamente esse livro pode ser considerado um livro único, né? Porque ele é um livro só. Então eu gostei bastante da indicação da Gi, e eu também vou tentar muito ler esse, porque eu sou curiosa com as histórias dessa autora. E a terceira indicação da Gi foi engraçado, porque ela me mandou uma mensagem, né, antes de me mandar o vídeo, dizendo que ela ia me indicar um livro de série. Agora, depois de algumas experiências com Fala Que Eu Leio, eu peço pra pessoa não me indicar livros de série, porque eu já tenho muita série iniciada, então eu vou dar prioridade pra livros únicos. Mas a Gi me pediu permissão pra indicar uma série, porque ela realmente acha que eu vou gostar muito dessa série, e ela indicou, então, Alcatraz versus Os Bibliotecários do Mal, acho que é isso. E essa série é uma série juvenil do Brandon Sanderson, né, que é um autor consolidado que eu gosto muito. No primeiro vídeo que a Gi participou, ela me indicou Skyward, do Brandon Sanderson, que tá até aqui, e eu gostei muito. Eu tô aguardando ansiosamente a continuação, que nunca sai, parece que nunca vem a continuação desse livro. A Gi comentou que eu gosto de série juvenil, e eu posso afirmar com certeza que é um dos meus gêneros favoritos. Eu amo middle grade, juvenil, infantil. Eu sou muito ligada com essa questão da aventura, sabe? E pelo que a Gi falou aqui, a questão da sessão da tarde, né, aquele mistério bem gostosinho de ler, eu sinto que eu vou gostar bastante dessa série, pelo menos desse primeiro livro. E claro, a Gi não precisava ter feito isso, mas ela já viu que tem na Storytel, então eu posso ouvir por lá. Eu acho engraçado que as pessoas que aparecem aqui não têm a obrigação de procurar por onde é que eu posso ler os livros, mas as minhas sensa amigas sempre procuram lá na Storytel pra ver se tem o livro disponível. Essa introdução ficou um pouquinho mais longa, mas eu espero muito que vocês me acompanhem nessa jornada. Eu vou sim tentar ler os 3 livros, né, ler os 2 livros e ouvir o terceiro. A Gi realmente se empenhou muito em escolher os livros,
livros e ela quer ganhar, não é uma competição, mas ela quer ganhar. Ela quer que eu goste, que eu ame os 3 livros, então eu vou tentar, com o meu máximo, Dona Gisele, amar os 3 livros que você indicou. Mas enfim, Gi, se você estiver assistindo isso, muito, muito obrigada. Com certeza eu vou te agradecer no final, mas eu já amei as suas indicações e eu tô muito animada pra começar mesmo. Então bora parar de falar, né, porque eu já falei demais, e vamos começar o Fala Que Eu Leio 5. Olá, queridos! Estou de volta com a primeira atualização desse vídeo, que vocês já viram aí qual é. Eu finalizei um livro, eu estou bem feliz porque hoje é dia 10 de setembro. Geralmente eu demoro muito mais tempo pra finalizar o primeiro livro, mas enfim. Gostei bastante da história e vim comentar aqui com vocês sobre Alcatraz contra os Bibliotecários do Mal. Acho que é isso. Como eu li em inglês, esse nome em português me parece meio estranho, então talvez eu esteja falando errado, mas é basicamente isso. E aí, como que eu vou explicar esse livro pra vocês? Eu acho que a Gi não falou a sinopse, ou talvez ela tenha falado brevemente. É um livro muito, muito esquisito e muito engraçado. E eu vou tentar resumir a história pra vocês, falar uma sinopse que faça sentido. Esse livro vai contar a história do Alcatraz. É um garoto de 13 anos, órfão, que está no sistema de adoção dos Estados Unidos. Ele já passou por várias casas porque coisas estranhas acontecem ao seu redor. Ele quebra tudo que ele põe a mão. Então qualquer objeto que ele põe a mão, ele quebra. Então ele está com essa família atual, né, certo dia, no seu aniversário de 13 anos, e ele recebe uma carta do seu pai. Ele não sabe quem são seus pais ou o que aconteceu com eles, ele sempre esteve no sistema, então ele acha muito estranho que essa carta do seu pai apareça. Só que ele não entende o que tá escrito, porque é uma coisa assim muito estranha, tem umas palavras, sabe, uns símbolos, ele não entende o que tá escrito. Logo depois disso, batem na porta dele, ele abre e tem um cara muito estranho parado lá dizendo que é o seu avô. E ele não conheceu o seu avô também, então ele fica na dúvida, será que esse cara realmente é o meu avô? Porque tá tudo muito estranho. Só que como eu falei, sempre aconteceram coisas estranhas na vida do Alcatraz. Então ele começa a acreditar que aquele cara pode ser seu avô de verdade. Enquanto ele tá ali, né, tentando entender o que é que tá acontecendo, conhecendo o seu avô, ele acaba sendo atacado por um homem que tenta matar ele. E o seu avô fala pra ele, olha, você está em perigo, porque o mundo que você conhece não é o mundo de verdade. Nós estamos numa guerra contra os bibliotecários do mal. E são eles que cuidam do sistema de adoção, você está sendo criado por eles. E é isso que eu consigo falar pra vocês sem dar nenhum spoiler, porque esse livro é o livro mais diferentão que eu já ouvi na minha vida. Sério, eu não consigo explicar direito pra vocês porque é muito difícil de explicar. É uma coisa tão única e tão divertida e tão louca que é muito difícil colocar em palavras pra explicar pra vocês. O Alcatraz e o avô não são as únicas personagens do livro. Nós temos o Alcatraz, o seu avô. Nós temos a Bastille, que é uma garota de 13 anos, que é como se fosse uma guerreira. Ela é a guarda-costa do seu avô, então ela sabe lutar e tal, ela sabe as coisas de segurança. É muito engraçado porque ela é uma garotinha de 13 anos. E nós também temos 2 primos do Alcatraz, né, que é como se fosse uma grande família dele, então eles também estão envolvidos na história. Cada pessoa da família dele tem um poder diferente. O Alcatraz, ele sempre quebra as coisas que ele põe a mão, e esse é o seu poder especial. Tudo que ele quer, ele pode quebrar. O poder do seu avô, por exemplo, é sempre chegar atrasado, então ele nunca consegue chegar na hora, só que isso também é muito bom pra ele, porque, por exemplo, se ele leva um tiro, ele chega atrasado pra sentir a dor do tiro, sabe? É uma coisa tão maluca, e é muito engraçado porque o mundo que a gente conhece não é o mundo real da história. Nós temos a família do Alcatraz, né, que é uma família muito poderosa porque cada um tem um poder e tal, e os inimigos dessa família são os bibliotecários do mal. E a gente não conhece o mundo verdadeiro porque os bibliotecários são responsáveis pelos livros e pela história, então eles contam uma história diferente pra gente não enxergar como o mundo é de verdade. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas é uma coisa muito, muito louca e maravilhosa. O que eu mais gostei desse livro é que, além de ser tudo muito louco, o livro se passa em um dia só, e eu acho que todos os livros dessa série são basicamente assim. Não é uma história que se estende, sabe? É um período muito curto de tempo, sabe, num livro. É um livro curto mesmo, e é uma escrita muito fluida. Brandon Sanderson se mostrou muito mestre nesse livro, porque ele faz cada piada, sabe? Ele faz cada tirada de sarro, porque nós temos essa jornada do herói, não sei se vocês conhecem, não sei nem se eu tô fazendo sentido, mas existe um negócio nas histórias que chama jornada do herói, que é, por exemplo, Percy Jackson, né? É um garoto comum que se descobre
com grandes poderes, e aí ele tem essa jornada do herói porque ele precisa salvar o mundo, vamos colocar assim. E o Brandon, ele tira muito sarro disso, porque o Alcatraz, ele quebra as coisas, ele é um garoto que não sabe o que tá fazendo, toda hora ele faz uma coisa errada, então ele tira muito sarro disso, e outras coisas típicas de histórias de fantasia, sabe? Nossa, é muito engraçado, eu dava risada ouvindo esse livro, foi muito rápido de ouvir, e eu gostei muito, muito mesmo. A Gi acertou demais nessa primeira indicação. A única coisa ruim desse livro é que ele não tem em português, o que é uma pena, só tem o primeiro volume, que eu acho que é o que a Gi até mostrou no vídeo dela, que é uma edição bem antiga, e os outros livros não são publicados aqui no Brasil, então não tem como vocês lerem essa história em português, fora o primeiro volume. Mas se vocês quiserem dar uma chance, eu recomendo muito que vocês assinem a Storytel, porque tem todos os volumes lá disponíveis, e a história não é difícil de ouvir. Se vocês pegarem assim pra vocês ouvirem, tem muitas coisas diferentes, sabe? Coisas que talvez pode ser um pouco difícil de ouvir, de entender, porque é um livro de fantasia, mas eu ainda recomendo, porque se vocês forem assim com calma, vocês conseguem aproveitar essa história. E eu acho que o livro deve ter umas 5 horas no total, o que é um livro curto, e com a minha velocidade eu li até menos disso. Eu super recomendo esse livro pra vocês. A Gi me recomendou, né? No caso, foi pra mim a recomendação. Eu adorei e eu recomendo pra vocês agora, porque realmente é um livro muito louco e muito diferentão. Tem muitos, muitos outros detalhes, gente, nesse livro que eu não quero falar pra vocês, porque vai estragar a experiência de vocês se vocês forem ler. Então eu vou apenas deixar esse mistério no ar, né? Pairando no ar. E como é um audiolivro, geralmente eu escolho um audiolivro pra fazer esteira ou pra fazer alguma tarefa um pouco mais manual. Então eu já peguei o segundo volume, que também tá disponível lá, porque eu quero saber como essa história vai acabar. Eu acredito que eu vá terminar essa série esse ano ainda, porque eu fiquei muito curiosa e agora eu quero saber a verdade, eu quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber todas as coisas que ele criou. São tantos detalhes nessa história que são incríveis, que eu quero saber exatamente como vai acabar. E esse é o comentário que eu posso fazer por enquanto, pra não estragar a experiência de vocês, mas foi um livro muito divertido. É um livro juvenil do Sanderson, que é uma coisa que eu não exatamente tô acostumada a ler. Eu acredito que ele tenha um senso de humor muito sarcástico, assim, sabe? Escondido naquela carinha fofa dele. E ele mostrou todo esse senso de humor dele, meio ácido, nesse livro, então eu gostei muito, muito mesmo. Agora faltam as duas outras leituras da Gi. Eu acredito que a próxima leitura vai ser Senciente nível 5, porque eu já comprei o e-book, né? Então já tá disponível pra mim no Kindle. Ainda não comprei o terceiro livro, mas enfim. Eu tô com um bom pressentimento com relação a esse vídeo. Eu acho que a Gi se esforçou muito e eu acho que ela vai acertar em cheio todas as leituras. Pelo menos essa primeira foi incrível. Essa é a minha atualização inicial, acho que eu já falei demais. A gente se vê então na próxima atualização desse vídeo. Me desejem sorte e até mais. Olá pessoal, estou de volta com mais uma leitura do Fala Que Eu Leio 5 e eu estou muito feliz de falar pra vocês que a Gi acertou de novo com Senciente nível 5 da Carol Kiovato. Bom, então vamos conversar um pouco sobre esse livro que me conquistou do início ao fim, eu juro pra vocês. Senciente nível 5 da Carol Kiovato vai contar sobre um mundo futuro onde nós temos viagens interplanetárias e nós temos outras espécies, é basicamente uma grande ficção científica, e os dois protagonistas dessa história vão ser a Capitã Lin e o emissário Theo. Eles são de diferentes espécies e diferentes planetas, e eles não exatamente se entendem porque existe um certo conflito entre as suas sociedades, e a Lin, ela foi designada para salvar o emissário Theo, que já era um cativo, então ele já estava preso no seu país, que é a universidade. Ela é designada para salvar ele porque vai acontecer um ataque e eles precisam que ele esteja a salvo. É um mundo bem complexo,
complexo, então eu não exatamente consigo explicar pra vocês nessa sinopse, mas eu posso dizer que eles estão em lados opostos e de repente ela é designada pra salvá-lo, porque apesar de ser um prisioneiro no seu planeta, ele ainda é muito importante porque é como se ele fosse um diplomata desse outro planeta. Ele é irmão da rainha, que é considerada uma grande majestade, é considerada como se fosse uma deusa, então eles têm que tomar cuidado porque uma informação falsa foi passada para essa rainha dizendo que o seu irmão havia sido morto e ela ordenou esse ataque, sendo que na verdade o irmão dela tá bem vivo. Então a Capitã Lin começa a perceber que na verdade alguém pode ter passado informações falsas do seu planeta para um outro planeta, como se fosse um espião, e ali começa um conflito meio político, né? Então ela tem que entender o que é que tá acontecendo. E tudo isso numa novela, porque esse é um livro curto, ele já é considerado uma novela. Acho que fala até no pós-fácil, né, que é considerado uma novela. Acho que ele tem mais ou menos umas 150 páginas. E eu estou apaixonada por essa história. Eu juro que eu amei do início ao fim. Eu queria muito que fosse um livro, assim, super calhamaço, ou que fosse uma série, que a Carol realmente investisse nessa história, porque é tudo muito incrível, assim. O mundo que ela criou, os questionamentos que ela faz, as personagens que ela cria, é muito, muito, muito bom. Eu vou começar, então, falando sobre o lado da Capitã Lin. A Capitã é uma mulher muito forte e uma mulher muito sábia. Apesar dela estar ali com uma patente de capitã, ela já poderia ter outras patentes mais altas, porque ela é uma mulher muito sábia, ela viveu muitas coisas, ela é muito inteligente, então ela poderia ter uma patente maior, mas ela ainda prefere ser uma capitã porque ela gosta de colocar a mão na massa, sabe? Ela gosta de comandar os seus homens e ela gosta de estar ali na guerra, então ela gosta de ser essa pessoa ativa. E ela é incrível, assim, desde o início a gente percebe que ela é uma personalidade muito forte, ao mesmo tempo em que ela é uma pessoa muito cuidadosa com relação às intrigas políticas, muito cuidadosa com relação ao que ela fala, ao que ela pensa, porque a Lin, ela está mais na área de humanas, e eu acho que é muito interessante eu falar isso pra vocês, porque a Carol, ao pensar esse mundo, ela quis levantar essa questão da ficção científica. Às vezes as áreas que mais se sobressaem são as áreas de exatas, sendo que nós sempre vamos precisar das áreas humanas também, porque não é só porque é uma ficção científica que não existe a área humana, não existe a diplomacia, não existe a história, não existe a cultura. Então eu achei esse questionamento da Carol muito, muito incrível mesmo, e ele vem um pouco do lado da Lin, porque ela mora nesse planeta que é chamado de universidade, então é como se fossem vários planetas dentro desse sistema, e cada planeta é uma área diferente. Então nós temos as áreas de humanas, biológicas e exatas, e aí eles são separados, né, as pessoas são separadas para estudar, são basicamente pesquisadores e também pessoas que estão ali prontas, né, para defender a sua honra, para defender o seu planeta. Então é uma coisa muito diferentona, assim, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha visto antes. E a Capitã, ela é da área de humanas, então ela tem essa reflexão, sabe, da área exata, da área humana. Ela é muito inteligente, ela é muito forte, ela é muito, assim, aquela protagonista super F, sabe? E eu gostei muito dela, realmente eu amei a Capitã Lin desde o início, e eu acho que é uma ótima protagonista. Acho que a Carol acertou, assim, muito ao desenvolver essa personagem. E pra mim, esse mundo dela, né, esse planeta dela ser uma universidade é muito incrível também, e é daí que vem o nome. Eu não vou explicar pra vocês o que é, porque vocês vão entender conforme vocês vão lendo, mas eu acho que o título também faz muito sentido, e é muito interessante ver essa parte dos planetas serem universidades e de ser um planeta mais de pesquisadores. Ao mesmo tempo que nós temos o protagonista, o Theo, né, que é o nosso emissário, é o nosso diplomata desse outro planeta. E o Theo, ele é um pouco diferente porque o planeta dele é extremamente violento, assim. Eu vou colocar entre aspas porque ela faz esse questionamento também na história. Mas eles são conhecidos como guerreiros, né, e a irmã dele é a rainha, assim, mais cruel que tem, mas no sentido bom. Eu não quero dizer cruel porque é no sentido bom, sabe? Ela usa da força que ela tem pra proteger o seu povo, e ela é uma pessoa muito diplomática, ao mesmo tempo em que ela é muito forte e ela usa essa força física dela. E eu estou falando da rainha porque, na verdade, ela é irmã gêmea do Theo. O Theo é um diplomata, então ele sabe muito bem na hora de parar de falar, na hora de ouvir, ele sabe fazer muitos acordos, e ele é colocado como um prisioneiro nessa história porque existe ali um acordo querendo ser feito entre os dois planetas. Ele está como o ponto principal, sabe, dessa negociação, então por isso é que ele é prisioneiro. Só que a Capitã Lin é designada para salvar ele porque um ataque
será que tá acontecendo? E existe essa intriga política que eles não sabem o que tá acontecendo. Então eu gostei muito, eu achei que além da construção do mundo da Carol ser muito bem feita, das personagens serem muito cativantes, juro, a Capitolin, o Theo, tem outra personagem que eu já vou falar qual é, porque pra mim ela é a melhor de todas, e ela também teve esse cuidado de criar uma intriga política, sabe, de criar algo ali que é típico de ficção científica e também típico de humanidade, sabe, sempre vai ter alguém querendo trair outra pessoa, os humanos, mesmo que não seja um humano, né, mesmo que seja outra espécie, e sempre vai ter essa questão do poder. Então eu amei, eu acho que a Carol, ela evoluiu muito nessa história, no quesito construção de mundo, sabe, eu já tinha lido Porém Bruxa dela, né, que também é uma fantasia nacional, só que Porém Bruxa é uma fantasia urbana, então ela se passa em São Paulo, né, é algo que a gente já conhece, os elementos mágicos são algo à parte do que a gente já conhece, e nesse livro a Carol, assim, inventou tudo do zero, sabe, e eu amei, eu acho que ela tem um futuro brilhante na ficção científica, eu espero muito que ela invista mais, sabe, nesse livro, porque realmente eu acho que ela tem muito, muito potencial mesmo. E a outra personagem, né, que eu fiquei de falar pra vocês, que pra mim é a melhor de todas, é a inteligência artificial. Eu acho incrível, gente, quando os autores colocam inteligência artificial, porque eles trazem essa questão do é uma máquina, mas ela deixa de ser uma máquina pra se tornar algo mais. Da mesma forma que a Gi falou no vídeo dela lá no início, ela falou que ela ia me indicar esse livro porque ele lembrava um pouco A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um dos meus livros favoritos da vida, justamente por conta dessa questão das intrigas políticas e do romance, e claro, da inteligência artificial, que é uma grande personagem em A Longa Viagem. E nesse caso é muito interessante porque essa inteligência artificial também tem esse ponto a mais de que ela não é mais uma máquina, porque ela aprendeu com os seres humanos coisas que a gente faz, as nossas intrigas, os nossos sentimentos, como que a gente lida um com o outro, o modo que a gente mente, o modo que a gente sente, as nossas expressões faciais. Então ela ficou tanto tempo junto com os seres humanos que ela não é mais uma inteligência artificial daquele estilo robô, sabe, daquele estilo máquina. Agora ela já tem senso de humor, ela já começa a entender o sarcasmo, ela já começa a entender certos sentimentos, e eu acho isso incrível, porque é algo que a gente tem que começar a pensar agora, sabe? Nós já estamos aí mexendo com inteligência artificial e eu acho que vai chegar num ponto em que a gente vai ter que lidar com essa inteligência artificial que já não é mais tão robótica, sabe? E eu achei incrível, pra mim essa personagem também foi maravilhosa, uma das melhores da história, e eu fiquei muito triste por esse livro só ter 150 páginas, assim, sabe? Eu queria muito mais. Ah, gente, vocês não têm noção, eu tô apaixonada, de verdade. Eu não posso esquecer de falar pra vocês que esse é um livro adulto, então ele tem cenas um pouco mais picantes, cenas um pouco mais 18, sabe? Então, se você não gosta disso, tá? Se você é menor de idade, então você fique atento com essa parte da história, mas eu acho que isso só acrescentou, sabe? Eu acho que a Carol, ela tem uma suavidade tão grande pra escrever essas cenas, que pra mim só acrescentou, assim, ficou mais natural e ao mesmo tempo ficou muito mais interessante, sabe? Essa parte, porque é uma coisa que a gente sabe que acontece, e mesmo numa ficção científica, você sabe que isso vai acontecer. E a Carol teve esse cuidado de incluir essas cenas justamente porque uma dessas cenas cria todo um plot ali, sabe? Cria toda uma consequência depois muito interessante. Eu amei esse questionamento que ela fez também com relação a essa cena, e pra mim isso só mostra a capacidade de escrita da Carol e como ela é uma escritora brasileira que vai ter um futuro brilhante à frente. O último comentário que eu queria fazer, porque eu não quero ficar me estendendo muito nesse vídeo, é que existe um pós-fácil de uma pessoa, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, é um pós-fácil da Cláudia Fusco, e ela tem um texto assim muito grande, sabe, falando sobre a obra da Carol e sobre as coisas que ela coloca, e uma parte desse texto eu queria citar pra vocês porque eu achei muito, muito interessante e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ela diz que a Carol, ela escreve um subgênero da ficção científica que é o Hope Punk. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, só que o Hope Punk é algo que eu tenho certeza que eu vou amar, e eu sei que é algo que pega também em A Longa Viagem, e eu só precisava desse nome pra entender o que é que eu gosto na ficção científica. É aquela ficção científica que traz soluções para o futuro e que tem essa esperança para o futuro, de que a gente pode melhorar, de que não só assim em questão científica, em questão tecnológica, mas em questão de sentimento e em questão de humanidade. É aquela coisa de você criar um mundo que é um pouco mais utópico, sabe? Que é algo que você gostaria de ter, que é algo que você gostaria de ver. Eu não tinha ideia de que esse era o nome, eu não tinha ideia de que isso era uma coisa, mas agora que eu tenho esse nome em mente, eu vou procurar livros que sejam Hope Punk, porque é isso que eu gosto. Demorou alguns livros de ficção científica pra eu me encontrar, mas eu acho que é incrível esse sentimento de você querer um mundo melhor, sabe? Mesmo que seja algo que você não vá alcançar, você imagina uma humanidade, você imagina um sistema
sistema solar em que a esperança ou os bons sentimentos ou a humanidade ou a empatia seja o ponto principal, sabe? Eu acho isso tão inteligente e eu acho isso tão incrível que é algo que eu quero pra mim, assim, pra minha vida de leitora de ficção científica. Eu amei esse livro, eu não tenho mais o que falar pra vocês que não vai estragar a experiência de vocês, é claro. Tudo que eu falei é sem spoiler, existe muito mais coisa. Eu amei esse pós-fácil da Cláudia, que me deu esse nome de Hope Punk pra eu procurar mais histórias sobre. No geral, gente, a Gi acertou, assim, muito, muito, muito mesmo. 5 estrelas, maravilhoso, eu amei. E eu espero muito mesmo que a Carol invista nessa história, ou que ela continue escrevendo ficção científica, porque eu tenho certeza que ela vai fazer muito sucesso. É isso que eu posso falar pra vocês sobre a segunda experiência do Fala Que Eu Leio. Eu já comprei o terceiro livro, que é Bint, e eu pretendo ler, então eu vou dar um dia, né, porque eu terminei de ler Sense8 nível 5 ontem, então eu vou dar hoje de folga, porque eu preciso gravar vídeo, editar vídeo, etc. E aí amanhã eu já começo o Bint. Eu espero que na primeira semana de outubro esse vídeo esteja pra vocês disponível. A primeira experiência foi muito boa, a segunda experiência, gente, já foi maravilhosa, assim, pra mim esse Fala Que Eu Leio já valeu aqui. Eu recomendo muitíssimo pra vocês, Sense8 nível 5 da Carol. Se você gostou de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, assim como eu gostei, esse livro é pra você, porque você também vai gostar. E como eu falei, esse livro é um livro adulto, que é algo que eu sempre busco, porque eu gosto de ver o futuro, sabe? Eu leio muitos livros adolescentes, então eu sinto que muitas vezes eu fico parada, sabe, no tempo, ou eu fico olhando pro passado, porque eu não sou mais uma adolescente. Então eu gosto de ler livros que tenham essa pegada um pouco mais madura, porque me dá uma visão do futuro, como eu poderia ver as coisas no futuro, sabe? Então pra mim esse livro foi 5 estrelas, maravilhoso. E eu espero muito que Bint seja tão bom quanto. Vamos nessa, sabe, gente? Eu vou parar de falar e fiquem agora com a outra experiência do Fala Que Eu Leio 5. Olá pessoal, estou de volta aqui neste Fala Que Eu Leio para atualizar vocês com relação à minha última leitura, que está sendo Bint. Eu finalizei o primeiro livro, né, o primeiro volume dessa trilogia, e eu queria vir aqui conversar com vocês. No segundo livro eu venho conversar de novo, e depois no terceiro eu faço a minha opinião final e dou uma nota final para ele. Bint vai contar justamente sobre a Bint, que é uma garota que mora com a sua família, é um povo muito tradicional, que mora num lugar específico, que tem uma cultura específica, que tem tradições específicas, costumes específicos. A sua mãe tem o dom da matemática e o seu pai é um mestre harmonizador. Ele é responsável por fazer um objeto chamado astrolábio. E a Bint tem o dom dos dois, então ela é extremamente boa em matemática e também é a próxima mestre harmonizadora da sua família. Ela deveria tomar o lugar do pai nos negócios, né, da família, só que ela é aceita na Universidade Unionza, que é uma universidade assim interplanetária e aceita todas as espécies desses sistemas solares, e a Bint tem muita vontade de estudar nessa universidade, só que isso vai contra todos os costumes da sua família, que é um costume muito tradicional. As meninas e mulheres têm papéis específicos dentro dessa sociedade, e você sair para estudar nessa universidade vai acabar com todas as suas perspectivas de casamento, por exemplo, que é o que acontece com a Bint, porque ela não aceita ficar para trás, ela foge da família e vai para essa universidade para finalmente estudar o que ela mais gosta, que é a matemática, né? Então a gente acompanha a Bint nessa trajetória de ir até a universidade. Nós acompanhamos essa viagem interplanetária. E a gente vai acompanhar essa viagem da Bint porque uma coisa muito esquisita acontece nessa viagem dentro dessa nave que ela está, e esse é o início da história. O primeiro volume eu acho que eu posso definir como bizarro. Assim, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, é uma coisa muito bizarra. Aconteceu um negócio que eu fiquei, o que é que está acontecendo aqui? E foi interessante
interessante e eu diria promissor. Eu particularmente não amei o primeiro volume. Essa parte da introdução ficou faltando algumas coisas. Por exemplo, o pai da Bint é um mestre harmonizador. Ele é responsável por criar um objeto chamado astrolábio, que nem eu falei pra vocês. Se vocês me perguntarem o que é um astrolábio, eu não sei dizer, porque até agora eu não entendi o que é. Eu acho que é tipo um objeto que tem a sua vida, sabe? É como se fosse a sua identidade. É um objeto que mostra a sua vida e também um comunicador. Só que se vocês me perguntarem se eu tenho certeza do que eu tô falando, eu não tenho certeza do que eu tô falando. Então eu acho que essa primeira parte a autora poderia ter usado pra explicar mais coisas. Já que é o primeiro volume de uma trilogia, então taca ali descrição, sabe? Vamos falar tudo que tem que falar, vamos descrever tudo que tem que descrever pra eu entender as coisas pros próximos volumes. Eu diria que esse primeiro volume eu daria umas 3 estrelas, porque pra mim ficou faltando coisa, sabe? Ficou faltando explicação. E eu acho que a autora poderia ter falado mais, porque o primeiro volume, dentro dessa edição aqui da Record, tem apenas 73 páginas. Então eu acho que ela poderia ter aumentado um pouco mais e explicado um pouco mais. Só que nesse primeiro volume, a gente também começa a entender a família da Bint, que a gente vai entender mais nos outros volumes. Então aí eu não vi problema. E o conflito, né, que tá acontecendo ali no planeta dela, né, que no caso é a Terra, e também nos outros planetas. Existe um conflito ali entre espécies. A gente começa a ver a dinâmica, sabe, da universidade. E nesse primeiro acontecimento, nesse primeiro plot, a gente já consegue perceber um pouco a personalidade da Bint, sabe? Que é uma garota muito forte, assim. Ela é muito ligada com a sua família, ela é muito ligada com os seus costumes, mas ao mesmo tempo ela quer estudar e ela quer ser uma pessoa melhor, sabe? No sentido acadêmico. Então eu gostei bastante da Bint nesse primeiro volume já. Eu acho que ela ainda vai crescer muito no meu conceito, porque é uma garota muito forte que não exatamente sabe o que tá fazendo, mas ela acredita que ela pode chegar num lugar bom, sabe? Eu acho que ela tem muitas convicções, é isso que eu tô tentando dizer. Eu achei o primeiro volume bem promissor. Eu já tô na metade do segundo volume já, então falta pouquinho pra eu chegar no terceiro volume. E eu fiz exatamente o que a Gi me pediu pra fazer. Eu li e dei uns dias pra vir comentar aqui com vocês. E eu acho que o primeiro volume realmente ficou faltando coisa, sabe? Mas eu posso adiantar que esse segundo volume já tá assim, sendo bem melhor do que o primeiro. Eu acho que a autora finalmente tá conseguindo se encontrar ali, sabe? E a última observação que eu queria fazer é que, pelo o que eu conheço de afrofuturismo, eu acredito que esse livro seja um exemplo assim perfeito, um exemplo muito clássico do que é o afrofuturismo. Porque ao mesmo tempo que a gente acompanha toda essa coisa de ficção científica, de naves e de planetas e espécies diferentes e coisas tecnológicas, a gente ainda acompanha muito dos costumes da Bint. Esse é um exemplo muito bom do que é o afrofuturismo e eu estou amando essa parte. Eu acho que a junção das duas coisas está sendo de forma assim incrível, majestosa, e eu tô muito animada pra continuar. Eu quero saber o que vai acontecer no final desse segundo volume, porque eu tô numa parte, gente, que eu tô assim, meu Deus, o que vai acontecer? E depois do terceiro volume, se fechar assim, bonitinho, do jeito que eu tô imaginando que vai fechar, esse livro, olha, tem muitas chances de se tornar um ótimo livro no meu conceito. Eu falei que eu ia dar 3 estrelas pro primeiro volume, tá? Mas isso não quer dizer que é a nota do livro inteiro. Como é uma unidade só, né? Como os 3 volumes estão condensados num livro só, eu vou esperar até o final pra dar uma nota final para o livro inteiro, né? Para a história inteira com os 3 volumes. E essa é a minha primeira atualização de Bint, esse é o primeiro volume. Eu estou ansiosa pra continuar. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje, mas eu espero terminar o segundo volume hoje ainda, porque falta poucas páginas. É isso, gente. Depois, quando eu finalizar o segundo volume, eu vou esperar passar hoje, né? Se eu terminar hoje, amanhã, e aí depois eu venho comentar com vocês o que é que eu tô achando desse livro, falo um pouco do segundo volume e depois parto para o terceiro pra finalizar essa história. Então, essa é a minha atualização, depois a gente se vê. Finalizei o segundo livro de Bint. Nesse segundo volume, a gente vai conhecer mais sobre a ancestralidade da Bint. Acho que a autora pega muito mais nessa questão da família dela e dos seus ancestrais e dos seus costumes, de onde é que surgiu. E pra mim, o segundo volume deu uma evoluída assim enorme com relação ao primeiro volume. Eu amei esse segundo volume, sério. Eu tô muito animada pra saber o que é que vai acontecer no terceiro volume, porque eu tô um pouco apreensiva, eu admito.
Mas nesse segundo volume, né, a Binti decide voltar pra casa da universidade porque ela sente que ela está se perdendo com relação aos costumes do seu povo, então ela decide voltar pra casa para fazer uma peregrinação típica da cultura dela, né, para ela voltar a entrar em contato, sabe, com as coisas que ela aprendeu e com a família dela. Só que quando ela chega nesse lugar, ela acaba descobrindo que existe muito mais na sua história do que ela pensava. A sua família é muito tradicional, mas quando ela está em casa, a avó dela chega e a avó dela é considerada o povo do deserto, então ela faz parte de uma comunidade que vive no deserto. E essa comunidade era considerada como se fosse uma comunidade bárbara pelo próprio povo da Binti. Só que o que ela não sabe é que ela na verdade está conectada com esse povo, porque a sua avó é do povo do deserto, então ela começa a perceber que existem conexões ali com a família dela. Não só isso, como muitas outras coisas que a avó vai revelar pra Binti. E no final do livro, assim, sem spoilers, a Binti, ela dá a impressão de que ela vai ficar muito mais forte, sabe? Assertiva, eu acho que eu posso dizer, nas suas atitudes. E eu tô muito animada pra pegar o terceiro volume, porque eu acho que vai vir confusão aí. E eu quero saber o que é que vai acontecer, qual o papel da Binti, qual o papel dos seus amigos, da sua família, porque, real, eu fiquei muito interessada nesse segundo volume. Eu acho que ele foi muito melhor do que o primeiro, assim, sabe? Nos meus padrões. Acho que a autora focou muito mais na cultura, na parte cultural, do que na parte da ficção científica. E não que isso seja ruim, sabe? Não que a parte da ficção científica dela seja ruim, mas tornou a história dela um pouco mais única, sabe? Esse é o meu comentário rápido. Eu sempre fico meio assim de comentar segundos volumes de trilogias, porque é o meio da história e você não quer estragar a experiência, né, da pessoa. O terceiro livro é o maior de todos, então é basicamente a junção dos dois primeiros, dá o terceiro livro, e eu acho que eu vou demorar aí alguns dias pra ler. Só que assim, essa história só tá crescendo, sabe? Eu acho que é uma história que começou muito, não quero dizer perdida, mas ela começou assim com um foco não tão claro, e agora a autora tá conseguindo colocar um foco assim muito mais presente na história dela, e tá sendo muito bem-vindo. É isso aí, gente. Esse é meu comentário super, super rápido de Binti, o segundo volume. Eu espero gostar do terceiro volume. Eu espero que esse livro termine de uma forma, assim, incrível, sabe? E a próxima vez que eu voltar vai ser com a minha opinião completa final pra gente finalizar esse vídeo também. Então a gente se vê numa próxima atualização. Voltei com a minha última opinião sobre Binti e, consequentemente, a última opinião desse vídeo. Depois da minha opinião final, a gente fecha e finaliza o Fala Que Eu Leio 5. Mas primeiro vamos conversar então sobre o terceiro volume de Binti. Eu estava editando os dois primeiros vídeos que eu fiz com relação às minhas opiniões do primeiro e do segundo volume, e eu estava bem animada, né? Eu percebi que eu estava bem animada pra finalizar esse livro e pra ver como é que a história ia finalizar. E eu já começo dizendo que eu não fiquei decepcionada. Esse livro atingiu as minhas expectativas. Eu não fiquei completamente apaixonada pelo terceiro volume como eu achei que eu ficaria, mas assim, ele finalizou de uma forma que eu adorei e eu com certeza vou indicar esse livro pra vocês, porque eu acho que ele tem muitos elementos que valem muito a pena vocês conferirem, vocês lerem e vocês se deliciarem com essa história. Recapitulando então, no primeiro volume a gente viu um pouco dessa viagem da Binti, né, da Terra até a Unionza. Nós vimos um conflito ali dentro da nave dela, um acontecimento que eu não vou falar qual é, e eu acho que a autora se perdeu um pouco com relação ao foco da história. Eu não exatamente amei o primeiro volume, eu achei que ficaram faltando algumas coisas, eu achei que a autora não focou exatamente no que ela deveria focar, mas tudo bem, foi uma boa história. O segundo volume me conquistou completamente, eu acho que ele é o meu favorito, eu posso dizer agora pra vocês que ele é o meu favorito entre os três. No segundo volume a autora realmente se aprofundou na história que ela tava pensando, e eu consegui enxergar isso, eu consegui enxergar tudo que ela tava
pensando no segundo volume. Tudo que ela vinha pensando pra construir essa história tão grandiosa, ela colocou no segundo volume. E pra mim, o segundo volume foi o melhor dos três. Depois disso, o segundo ele deixa uma abertura aí bem interessante pro terceiro livro, um cliffhanger aí no final. E no terceiro livro nós vemos as consequências do primeiro e do segundo livro. Ela não exatamente introduz coisas novas na história, mas ela coloca as consequências do que aconteceu no primeiro e no segundo volume. É claro que existem plots novos e reviravoltas no terceiro volume, mas eu sinto que a gente já esperava que isso fosse acontecer, sabe? Com relação a tudo que já tinha acontecido, era esperado que essas coisas fossem acontecer no terceiro volume. Ele é bem maior do que os outros dois, então a junção do primeiro e do segundo, como eu até mostrei pra vocês, dá o terceiro livro. Ele é bem profundo, assim, com relação às consequências do que aconteceu e com relação ao crescimento da Binti. Eu acho que o terceiro volume, ele pega muito mais na questão da Binti e como ela aprende a lidar consigo mesma. Muitas coisas acontecem até chegarmos nesse ponto, só que a Binti, ela fica muito perdida, ela não sabe quem ela não sabe qual é a sua real identidade. Vocês vão entender se vocês lerem esse livro, mas ela tá um pouco perdida com relação ao futuro, ela tá perdida com relação ao passado, ela não sabe exatamente o que ela não sabe exatamente o que ela deve fazer, e nesse terceiro volume ela começa a se encontrar, e eu acho que esse é um dos pontos altos desse volume. A autora, ela não coloca tudo numa bandeja e entrega pra gente, sabe? Ela deixa alguns pontos abertos, ela deixa algumas reflexões, e eu gosto muito disso. Tem muita gente que não gosta, mas eu sou super fã, eu com certeza achei que melhorou muito o final da história, eu achei que esse livro focou muito bem na Binti, eu achei que ela mostrou um amadurecimento e um crescimento da personagem incríveis. E eu acho que a principal coisa que me fez gostar do terceiro volume, né, com relação aos outros dois, é que apesar de ser uma ficção científica, apesar da autora poder inventar qualquer coisa que ela quiser nessa história, ela ainda deixou muito realista mesmo. Eu até me surpreendi porque eu estava esperando algo e de repente a autora me entregou um negócio completamente diferente que é muito realista. A gente percebe que é uma autora muito pé no chão, sabe? Ela cria uma história e ela cria as consequências dos seus plots e ela cria coisas absurdamente grandiosas e bizarras e ao mesmo tempo ela mostra que o ser humano não muda. Eu acho muito interessante porque é uma coisa que a gente imagina, né? Uma coisa que eu mesma penso. Numa ficção científica, num futuro distante, será que o ser humano mudaria? Será que a gente buscaria as mesmas coisas? Será que a gente teria as mesmas atitudes com relação a certos acontecimentos? E esse livro é muito realista porque a autora mostra exatamente o que o ser humano faria num futuro distante. A gente consegue viajar entre planetas, a gente consegue ver outras espécies, a gente consegue conversar com outras espécies, a gente consegue ver coisas absurdas no espaço e mesmo assim o ser humano continua a ser humano. O primeiro volume começou mais ou menos, o segundo foi incrível e o terceiro fechou bonito, assim, sabe? A história ficou muito consistente e eu gostei muito de Binti, eu acho que a Gia acertou muito nessa indicação. E se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês com relação a esse livro é que é uma história única. Vocês não vão ver essa história em nenhum outro lugar, mesmo que a autora tenha colocado elementos que a gente já vê em outras histórias de ficção científica. O ponto principal, sabe, a essência do livro dela é única. E eu garanto pra vocês que se vocês pegarem, vocês vão adorar conhecer o mundo que a autora criou. Eu coloquei algumas palavras, então, pra resumir exatamente a minha experiência, né, com relação a esse livro. E a primeira palavra que eu tenho pra dizer pra vocês é agridoce. E essa é uma palavra que eu amo pra descrever livros. Eu amo livros que são agridoces. Mesmo que muitas coisas tenham dado errado e que não seja exatamente o que você queira que acontecesse, você ainda consegue ter aquele bom sentimento de que as coisas vão melhorar, sabe? Eu sinto que o agridoce resume exatamente o que eu tô tentando falar pra vocês. Também posso dizer pra vocês que esse livro é imaginativo e muito realista. São dois opostos que se encontram, sabe, num equilíbrio. A gente vê muita coisa bizarra e ao mesmo tempo a gente vê muita coisa que a gente já conhece. E por fim, eu posso dizer que esse livro é racional e ao mesmo tempo emocional. Ele é racional porque ele pega muito na questão da ficção científica, que é um gênero racional, e ao mesmo tempo ele pega muito nos sentimentos da Binti com relação ao emocional e ao espiritual também. Eu acho que esse livro ele tem uma espiritualidade assim muito bonita. E essa é a minha experiência com Binti, gente. Sério, eu gostei bastante. Eu gostei muito das personagens. Eu não falei porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Eu acho que vocês conhecerem as personagens quando vocês forem ler é muito melhor do que eu chegar aqui e falar pra vocês. Mas a Binti não é a única protagonista
protagonista da história, ela tem amigos ali que vão com ela, e esses amigos também são muito incríveis, eu acho que cada um acrescenta um pouquinho pra história, sabe? Mas eu não vou falar sobre eles porque eu quero que vocês leiam e eu quero que vocês se apaixonem por essas pessoas, da mesma forma que eu me apaixonei. Resumindo as minhas notas, né, dos 3 volumes, eu daria 4 estrelas pra ele, eu vou dar 4 estrelas pra ele. Então é isso, gente, essa foi a minha experiência com Bint, eu gostei muito, muito mesmo, no final valeu super a pena. E agora resumindo, né, esse Fala Que Eu Leio 5, o que eu posso dizer pra vocês? Sinceramente, eu acho que a Gi acertou muito em todas as indicações, mas isso é porque o nosso gosto já é parecido, não tirando o seu mérito, tá, dona Gi, mas eu sei que o nosso gosto já é parecido normalmente, então é por isso que eu acho que o nosso gosto e o nosso Fala Que Eu Leio dá tão certo. Esse Fala Que Eu Leio foi um sucesso total, gente, 100% de aprovação, aquelas. Mas enfim, eu tô muito feliz de ter completado essa experiência, tô muito feliz de ter sido tão rápido. Então, dona Gisele, muito, muito obrigada por você topar participar mais uma vez do Fala Que Eu Leio 5, você é sempre bem-vinda. Eu acho que eu vou dar um tempo, tá, das suas indicações agora pra colocar outras pessoas, mas um dia a gente volta e eu quero você mais vezes aqui, porque, enfim, as suas indicações são incríveis. Gente, muito obrigada por vocês terem me acompanhado em toda essa experiência, eu espero muito então que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros, se você pretende ler alguns desses livros. Lembrando que o canal da Gi está aqui embaixo na descrição, deem uma passadinha lá, deem uma olhada no conteúdo incrível que a dona Gisele está fazendo. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal porque toda semana agora tem vídeo, e muito vídeo, tá, gente? Pelo menos nesse mês de outubro muita coisa boa ainda está por vir, mas agora eu fico por aqui porque foram vários dias de Fala Que Eu Leio 5 e essa experiência está finalizada. Muito obrigada por vocês me acompanharem nessa experiência toda, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, um beijão pra vocês e tchau!